Se você tem sua Bíblia, pedi para você separar o livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9 em diante. Quem está aí? Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo de Jesus para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé, assim orava de si para si mesmo, ou consigo mesmo em algumas versões. Eu prefiro a de si para si mesmo. Ó Deus, graças eu te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, fariseu. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? A mensagem de hoje é levando o que veio buscar. Não sei se você se deparou com o fato. Jesus ensinava por parábolas, e as suas parábolas eram pontuais. Ele cutucava a onça com vara curta, porque ele estava falando com fariseu aqui, irmão. Fariseu era gente muito correta, mas ele está nos ensinando o contexto da oração que recebe resposta. Quantos querem respostas aqui? Todos nós queremos, todos nós oramos e gostaríamos que tudo aquilo que a gente ora aqui em casa, no quarto, no GC, tudo aquilo que a gente ora na aliança de oração, tudo que a gente faz campanha na oração contínua, a gente gostaria que as respostas viessem para nós. Ele estava falando sobre o fato da oração respondida, pelo menos é o contexto que estamos aqui acompanhando. Agora, o que nos surpreende é que ele pega um publicano que o fariseu tinha pavor, odiava, e faz um paralelo com um fariseu que era uma pessoa libada, uma pessoa justa, um cara que orava, um cara que jejuava, um cara que dizimava, um cara que não era adúltero. A oração dele denota, ele está falando: eu não sou adúltero, eu não sou roubador, eu não sou mentiroso. Um cara que tinha uma ficha limpa. Aos olhos humanos era um cara perfeito. Aí Jesus disse: olha, quem foi atendido foi o outro. Você está aí não? Quem foi atendido, o cara ora, jejua, é um exemplo, não faz nada de errado. O cara dizimista, oração, e o outro foi atendido. Explica aí, Jesus. Como é que a minha oração é respondida? Quem está aí? Nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, e Jesus está dizendo: esse cara perfeito não recebeu resposta de oração, e o imperfeito recebeu. Ele pediu, não alcançou, não foi justificado, não desceu justo. O outro desceu justo. O outro que disse: eu sou. Se você observar o texto, ele está dizendo: eu sou o pecador que ele está falando. Lê comigo, pelo menos na minha versão está assim. Na minha versão diz assim:
O publicano, estando em pé de longe ainda, nem queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, o pecador. Está na sua versão também, não? Está ou não? Por que ele falou o pecador? Porque era o pecador que ele está falando. O cara que ele está falando sou eu. Esse cara sou eu. Vamos aprender com Jesus um pouquinho? Quem quer aprender com Jesus? Primeira coisa que eu quero que você compreenda, simples, mas profunda. Quando oramos, revelamos a nossa condição interior. É na oração que nós expomos nossas entranhas, ou as nossas hipocrisias. Parece um paradoxo aqui, irmão, mas não é não. Porque nós estamos falando de dois homens que foram no templo, lugar de oração da época, e oravam. Então eu vou esquecer o templo, que hoje nós não precisamos mais de templo para orar. Nós oramos no nosso quarto, Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a porta, tu orarás e Deus te responderá. Mas quando nós oramos, por que Deus quer que nós oramos sempre? Porque quando nós oramos, nós vamos denotando o que está dentro de nós. Vai saindo de dentro de nós o que está dentro de nós. É nesse momento que as intenções do coração são expostas, e a nossa verdadeira autoimagem revela a nossa humildade ou a nossa arrogância. Vai se arrumando no banco aí. Aperta o cinto. Vamos entrar em queda livre. Alguém está aí, não? Quando nós oramos, irmãos, quando nós oramos, meu Deus, a gente que tem uma caminhada de fé, esse fariseu, ele é sinônimo de crente de tempo de fé, de gente que tem tempo envolvido com as coisas da igreja. E o publicano é sinônimo de quem tem uma vida superficial ainda, bem novinho. Precisamos compreender isso. Quando nós oramos, será que nós oramos no contexto do patamar de que temos que receber porque nós somos envolvidos na comunidade, porque nós somos bons, porque não temos pecados? A oração revela a nossa intimidade, revela o que está dentro do nosso íntimo. Quanto mais você ora, mais você se expõe para Deus. É claro, eu estou falando de oração espontânea. A gente vem de um paralelo onde a pessoa fazia a citação do modelo de oração, que era o Pai Nosso, e achava que estava orando. Isso não é oração, é um modelo de oração. São os tópicos para ser abordado no momento de oração. Venha o teu reino, estás nos céus, santificado seja o teu nome. São tópicos, não a oração em si. Veja a oração do fariseu. A oração dele era sobre o pecado dos outros e a falha dos outros. Veja as entranhas que saíram para fora. Senhor, eu não sou como os outros homens. Ele estava se auto-justificando, achando que tinha direitos que o outro não tinha e que era melhor do que os outros. Você não está entendendo? Então eu vou abrir um parêntese e vou fazer você pensar o que eu estou falando. Às vezes nós chegamos diante de Deus e achamos que merecemos o que estamos pedindo, porque somos melhor do que alguém que está abaixo de nós, na linha do comportamento, do envolvimento. Oh, isso nunca aconteceu com você. Isso acontece lá em São Paulo. Às vezes nós ficamos questionando porque Deus não curou, porque Deus não libertou, porque Deus não prosperou, porque não abriu a porta, porque não nos deu emprego, porque não nos deu a bênção, porque permitiu determinadas coisas que aconteceram de ruim na nossa vida, porque nós somos assim, e fulano é todo torto, é todo cheio disso, é todo cheio daquilo. E por que comigo e por ele não? Alguém começou a entender, não? A gente que atende pessoas de diversos níveis de fé e de comportamento, a gente fica pensando isso. As pessoas têm esta característica, eles têm esse comportamento
de achar que são melhores e por isso merece, e às vezes não se conforma que o outro é todo atrapalhado ainda, e orou e Deus abençoou. E nos tornamos juízes e julgadores. Quem está aí, irmão? O que move a nossa oração? Ser mais ou melhores do que os outros? O que move a nossa oração? O que deve mover a nossa oração é descobrir a nossa parte nesta geração, o que nos falta ainda. O que deve mover a nossa oração é entender o que Deus tem no contexto daquilo que estamos vivendo, seja bom ou seja ruim. O que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas você vai vencer as aflições que você está enfrentando. Irmão, doença, problema, dificuldade financeira, nada disso é permanente. Ô pastor, o senhor pode afirmar isso com toda certeza, porque a Bíblia me diz: o choro pode durar? O choro pode durar, mas a alegria vem. Uma noite tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Não existe noite de 36 horas. Existe noite de 12 e dia de 12. Então quando a Bíblia diz: o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, é que uma noite tem tempo para começar, tempo para terminar. O problema que você enfrenta começou, ele tem tempo e ele vai terminar. A oração que nós devemos fazer é uma oração que tenta conhecer o porquê que as coisas acontecem, porquê que Deus permite de certa forma, para que possamos entender o aprendizado na luta. Como Jó aprendeu na sua tribulação, mesmo sabendo, ele nunca aceitou o fato que ele era merecedor do que estava vivendo, mas nunca murmurou pelo que estava passando. E quando a sua mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque viu a tristeza e o sofrimento do marido, ele disse: mulher, tu é doida? Quando a gente era bem de vida, rico, Deus era bom, agora estou passando por isso, Deus deixa de ser Deus? Ele não, ele é Deus, ele continua sendo Deus. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e eu vou voltar nu para a sepultura. O Senhor me deu, se Ele tomou, olha bem, ele não disse que foi o diabo, ele disse: se o Senhor me deu, e se Ele tomou, Ele seja louvado e glorificado na minha vida. Se Jó, que é sinônimo do tempo da graça, sabia que tudo que atravessava, Deus estava vendo e consentindo de alguma maneira, e ele buscou de todas as formas sair da tribulação, como saiu, vencedor, e tudo que perdeu recebeu em dobro, e os filhos que se foram recebeu muitos melhores, e a sua vida não terminou no estado de sofrimento, mas no estado de vitória, porque o teu Deus é um Deus que quer que você passe, que permite que você passe, que consente que você passe, mas que termine vitorioso em todas as lutas que você enfrenta. Além de tudo, esse fariseu ainda orava assim: eu jejuo e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu pergunto para você: será que o Eterno precisava ser lembrado do que estamos fazendo, não? Quando eu atendo pessoas, eles: pastor, estou passando por isso, estou passando por aquilo, e eu sou dizimista. Claro que nunca aconteceu com você. Estou passando por isso, estou passando por aquilo, e eu sou dizimista. Tem que ser uma apólice agora? Digo: não, nós vamos acionar o RH da eternidade e vamos questionar isso aqui no fórum. Às vezes nós oramos nesse patamar e começamos a falar para Deus: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro, como se Deus não soubesse. Não, se nós não lembrá-lo, Ele vai esquecer. Só o fato de mencionarmos demonstra o porquê estamos fazendo. Porque se eu faço por obediência e porque eu amo, eu não preciso ficar mencionando. Tem um crente no meio, aleluia. Agora, se eu faço por interesse e por negócio,
Aí, claro, se a minha parte do negócio está prejudicada, eu vou evocar o contrato de que abençoarei, abrirei a janela dos céus, derramarei uma bênção tal. Mas você consegue imaginar que até a perda faz parte do caminho para te colocar onde você precisa? Não. O crente de hoje não está inteirado de entender que muitas vezes você desce para depois subir. Muitas vezes Deus te treina na tribulação para te colocar na posição. Todos os homens eminentes da Bíblia passaram por isto. Quando Deus quer te levar a uma posição elevada, quando Ele quer te promover, quando Ele quer te levar a algo maior, Ele vai permitir a tribulação e você vai dizer: não, o Eterno esqueceu de mim. Não esqueceu não, irmão. Quando é Ele que está fazendo, acredite, quando Ele está permitindo, é para te colocar aonde você nunca imaginou. Porque para José chegar em Faraó, ele teve que descer o Carandiru do Egito. Para ele chegar em Faraó, ele teve que descer a um lugar horrível chamado prisão do Egito. Ele teve que descer com os mais ruins do Egito. Ele teve que ser levado injustamente a uma prisão fedorenta. Se hoje prisão é sinônimo de sofrimento, tu imagina no tempo do Egito, que não tinha direitos humanos do Egito. Não sei se você não sabia. Nem sei se aqueles caras comiam, irmão. Era buraco. Ele sai de uma eminência na casa de Potifar e desce a um lugar horrível. E de repente, ele tinha que passar por lá, porque ali estava a passagem dele para o trono de Faraó, o padeiro e o copeiro. Então não precisa mencionar para Deus: eu jejuo, eu sou dizimista, como se Ele não soubesse, como se Ele tivesse desatento ao que você está fazendo, desatento ao que você está praticando, como se Ele não visse que você é quem você é. Esta oração do fariseu. Segunda coisa que eu quero que você e eu aprendamos nessa noite, nessa tarde. A Bíblia diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Diga, orava de si para si mesmo. Eu entendi que existe uma condição religiosa que entorpece a nossa consciência a ponto de não acharmos mais defeito em nós mesmos. Existe uma condição religiosa de tempo de igreja, de gente que começa a achar que o tempo de igreja é sinônimo de que ele é perfeito, que tempo de igreja é sinônimo de que ele já foi aprovado no Enem, que tempo de igreja é sinônimo de que ele tem uma estrela a mais, o atendimento dele é diferente, porque o fariseu orava de si para si mesmo e não via os seus defeitos. E o que isso causa em nossa vida? É extremamente prejudicial para compreendermos o tempo de Deus. Perdemos o novo de Deus para nós. O fariseu, ele não enxergou o novo de Deus, as mudanças que Deus estava fazendo. Ele perdeu o mover de Deus, porque ele estava preso a um passado de obediência. A graça estava ali, a graça tinha chegado, a graça estava manifesta em Cristo Jesus, e ele estava preso ao passado de jejum, eu oro, eu dou o dízimo, eu sou perfeito, eu não tenho defeito, eu sou merecedor mais do que o outro. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Ele disse: eu sou merecedor mais do que o outro. O fariseu não enxergou as mudanças diante dos seus olhos por estar preso num passado de lei que estava condenado pela graça. A graça tinha chegado. Não era mais quem ele era ou o que ele fazia, mas era quem Cristo é e o que ele fez e o que ele faz.
Não, entenda isso. Quando eu oro de mim para mim mesmo, eu estou orando o quê? Deus não está mais me ouvindo. Estou orando de si para si mesmo. Ele não tinha mais consciência, ele não tinha alinhado, ele não tinha sido contemporâneo com o que estava acontecendo. E eu estava orando de si para si mesmo, se justificando, achando que por seu mérito, por sua força, por sua capacidade, pelo seu esforço, ele era merecedor do que o Eterno tinha para dar. E o outro pecador, do ponto de vista dele, por seus defeitos, por suas imperfeições, por suas incapacidades, por circunstâncias da vida, não merecia nada. Olha para mim, por incrível que pareça, nós enfrentamos isso hoje. Pessoas que têm a arrogância em si próprio, de achar que alguém não pode receber, porque não é igual a ele. Nós achamos que Deus devia dar coisas para nós, mas que não devia dar para o outro, porque o outro ainda é cheio de defeito, e nós merecemos, que a gente se esforça, a gente vem, a gente trabalha, eu sou líder, eu lido o departamento, eu estou junto, estou trabalhando, eu estou me envolvendo, e Deus tem que me dar. Todo trabalho tem recompensa, irmão, é bíblico, mas eu não tenho que lembrar o Eterno sobre isso, e não tenho que ficar julgando o outro que não faz, e se Deus quiser fazê-lo, e se Deus quiser dá-lo. Eu me lembro de alguém que me prejudicou muito no passado. Era líder da diretoria da comunidade. Foi um vice-presidente meu. Roubou um carro que a igreja tinha me dado. Por lei eu poderia acionar um juiz e tomar o carro de volta. Eu tinha todos os documentos, eu tinha toda a prova. E eu não fiz. E a minha oração foi uma oração simples: Senhor, se tu quiser prosperar ele, prospera. Se tu quiser abençoar, abençoa. Se tu quiser pesar a mão, pesa. Porque eu não sou Deus, eu não estou aqui para dar ordem para Deus, como muita gente pensa que pode fazer. Deus não está vendo, Deus não vai fazer, Deus não vai isso, Deus não vai aquilo. O Senhor é contigo. A minha oração é: cuida de mim e abençoa o meu trabalho. E ele cuidou. E o que aconteceu com o outro? Não é da sua conta, mas aconteceu. Alguém está aí, irmão? Meu Deus. De si para si mesmo, muito triste, irmão. Alguém que não tem mais noção que não está sendo respondido o que ele ora. E se a Bíblia diz que Deus responde a oração, que Deus atende o nosso clamor, por que não está sendo respondido? É para ser respondido, é para ser aceito. Deus quer nos dar e nos abençoar. O que nós precisamos é entender que a nossa oração não pode ser feita na base do nosso mérito, nem da nossa justiça própria, mas da graça, da graça, da graça, da maravilhosa graça. E quando a oração é feita na base da graça, todos nós ficamos no mesmo tamanho, no mesmo direito. Não importa o título que você tenha, não importa o tempo que você tenha de fé, não importa o quanto que você conhece de Bíblia, não importa o quanto você trabalha e se envolve no corpo. Isso é recompensa no novo milênio, isso é recompensa na nova terra, não tem nada a ver com agora. Agora tudo que recebemos e tudo que alcançamos tem a ver com a graça. A graça, a graça é quando nós dizemos: Senhor, é graça. E a terceira coisa que eu quero que você e eu aprendamos nessa tarde é simples, mas é poderosa. O que leva uma pessoa a ir orar sem sentir o mínimo de aceitação? Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, o que leva uma pessoa a ir orar sem sentir o mínimo de aceitação? Não, fala alto, irmão. O que leva uma pessoa a ir orar sem sentir o mínimo de aceitação? Porque o fariseu foi orar,
E quando ele ouviu, o publicano foi orar, e quando ele ouviu o fariseu orando, ele disse: esse cara que ele está falando sou eu, o pecador. Então ele sabia quem ele era, sabia dos seus defeitos, sabia das suas falhas, sabia das suas dificuldades, sabia das suas imperfeições, sabia das suas limitações, mas ele foi orar. E a Bíblia diz que ele orou de longe, quer dizer, ele não teve coragem de se aproximar do local da oração. A Bíblia diz que ele não teve coragem de levantar os olhos, ele ficou de cabeça baixa. A Bíblia diz que ele dizia: sou eu, pecador. Uau! O que leva uma pessoa a orar sem ter o mínimo de aceitação, sem se sentir aceito? De longe, não levantou os olhos, não tinha nenhuma expectativa de resposta. Ele apenas cria num Deus e esperava nesse Deus. Esse publicano é o sinônimo do que a graça faz com quem busca. Vou falar de novo. Esse publicano é o sinônimo do que a graça faz para quem busca. A graça tinha chegado para mudar a condição deste homem. Não eram mais as suas obras, não eram mais o que ele fazia para trazer perdão e salvação, mas era um Salvador que pagou na cruz pelos seus pecados para perdoá-lo. Nós viemos com resquício religioso, e não é de pouco tempo, de acharmos que temos que orar quando merecemos, e quando não merecemos, não orando. A gente vê isso na aliança, na oração contínua, quando a pessoa chega, jururu, brigou com o chefe, brigou com a esposa, cometeu, chutou, deu com a canela no criado mudo, xingou um palavrão, está devendo, está sendo cobrado, não consegue cumprir, é luta que enfrenta, e outras cositas más, pero não quero falar todas, não? Aí o indivíduo vai para a oração, ele fica como se Deus só fosse responder quando ele for perfeito. Você não, irmão, eu não consigo entender. Você está aí, não dá um glória a Deus pelo que você está ouvindo, irmão. O publicano é o sinônimo de graça, que foi orar e que se sentia assim, de longe, cabeça baixa, não levantava e dizia: eu sou pecador, sou pecador, sou pecador. Jesus disse: esse recebeu o que pediu, porque ele reconheceu quem era. O outro, que era cheio de si, eu faço, eu aconteço, eu sou perfeito, não recebeu nada. E nós estamos tendo aqui uma revelação, porque os crentes, muitos crentes, de tempo de crente, chamado popularmente de crente velho, às vezes não tem respostas. E o novo, chamado de novo, incauto, neófito, pequenininho, que não sabe nem orar, que fala com Jesus chamando de cara: ô cara, ainda chama Deus de homem, Jesus de cara, e disse: me ajuda. Ele está aqui, ajuda, está aqui a resposta, está aqui a solução, está aqui a bênção, está aqui o milagre, está aqui a situação resolvida, está aqui, meu irmão. Porque a graça é maravilhosa, a graça de Deus nos surpreende com resultados que não imaginamos, nem compreendemos. E por que Deus está falando conosco nessa tarde? Porque nós deixamos de orar e pedir coisas ao nosso Pai, porque estamos presos na velha religião legalista, que não compreende que não são as nossas boas obras que nos premiam com boas coisas, mas a graça, e só através dela que nós podemos receber o que pedimos e precisamos. Se você mudar, irmão, se você mudar o teor da tua oração, se você mudar o teor do teu pedido, não mencione para Deus que você é dizimista, que você trabalha, que você faz isso, que você oferta.
É tão triste ver o crente: mas eu ofertei, mas eu dizimei, mas eu ajudo, mas eu faço tanta coisa, como se Deus tivesse a obrigação. Deus não tem obrigação comigo nem contigo. Ele tem amor por mim e por você. Jesus ensinou essa parábola para tirar de vez a ideia legalista de que alguns recebem porque são bons e outros não recebem porque são ruins. Ele disse: o ruim recebeu e o bom não recebeu nada. Porque não é porque é bom, porque é ruim, porque é perfeito, porque é imperfeito, porque faz, porque não faz. É porque pede, é porque ora, é porque clama. E diz: Senhor, é a tua graça. Alguém está aí nessa tarde? Precisamos avançar nesse quesito, para não deixarmos de pedir o que precisamos, achando que não recebemos porque não estamos bem com o eterno. Não estou bem com o cara, estou com o dízimo atrasado, a minha oferta não estou dando, estou pisando na bola. E a gente deixa de orar por essas coisas, ao invés de orarmos: Senhor, eu sou pecador, o Senhor sabe que eu fiz aquilo, que eu não estou fazendo isso, que eu estou errando lá, né? Mas eu preciso de Ti aqui agora. Agora imagina a tua surpresa quando o Eterno te responder nessa condição. E ninguém aqui é criança, que você: vou continuar pecando então. Ele me trata assim. Irmãos, ninguém aqui é criança. Ninguém aqui quer viver fora da graça, quer viver pecando, quer viver errando. Ninguém aqui quer. Ninguém vem na igreja para continuar fazendo as coisas erradas. Se saímos daqui e erramos, é por causa da natureza humana que ainda existe, é por causa da natureza adâmica que ainda existe, e nós precisamos do Espírito Santo e da graça de Deus para mudar isso na nossa vida e evoluir. É para isso que existe aquilo que chamamos de igreja, para que sejamos transformados de velho homem no novo homem, de pecador para um homem que procura em Deus fazer as coisas corretas, de errarmos menos, acertarmos mais. É isso que estamos fazendo aqui a vida toda. Nós vamos viver uma vida toda aqui servindo a Deus, e vamos partir. A nova geração vai estar ocupando lugar. As crianças vão ser jovens, os jovens vão ser adultos, os adultos vão ser velhos, os velhos já foram. Estaremos fazendo isso, porque é isso que é igreja. É entendermos que o Senhor nos ouve, porque nós oramos e porque Ele é bom. É porque a sua graça ministra a nossa vida. E daí nós podemos cantar: porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É Ele que é glorificado, é Ele que é honrado. Não são méritos nossos, é graça sobre graça.